Olá, seja muito bem-vindo. Sou Pedro Fonseca e nós estamos dando início aos trabalhos do canal Vinilo Fronteira. Um canal aqui da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira ao norte do Uruguai, uma cidade fronteira da paz, divisa Santana do Livramento do Rivera, tentando trabalhar com a cultura vinílica, analógica, aqui por essas bandas. Esse vídeo vai estar legendado para o pessoal que é de fora e pro pessoal que é daqui, bueno, a gente se entende, como diz o outro, né? Estamos recebendo aqui, ou melhor, estamos invadindo o espaço do alemão da banda Abstrato. Muito obrigado por nos receber, é um Isso aí, prazer. Pedro. Agradeço o convite. Nós que agradecemos o aceite do convite. Muito obrigado. Para falar um pouco sobre a cultura vinílica, um pouco de som, de música, e eu já te faço a primeira pergunta. Primeiro, eu peço para que tu introduza quem é o alemão? Uma pergunta complicada. Boa, excelente pergunta. Bom, meu nome é Luciano Thalheimer Moraes. Então, eu tenho esse apelido de alemão desde criança. E aí, meados de 2004 por aí, eu precisava um nome artístico por ter começado um lance de música solo, né? Já vinha de bandas, então eu resolvi botar abstrato, alemão abstrato, porque abstrato por causa do tipo de letra, um conteúdo um tanto surrealista em alguns momentos, então achei perfeito assim, alemão abstrato. E o abstrato tem a ver também com a questão do estilo musical, alemão? Ou não? Foi mais uma É pela essa característica da letra, né? O som, a sonoridade é baseada no rock, tem influência de blues também, um pouco de psicodelia, o que tem um pouco a ver com o abstrato também, a psicodelia, né? Uma pergunta que às vezes incomoda, e eu gostaria de te perguntar sobre rótulos. Como é que tu vê isso hoje na indústria musical? Não na indústria, mas pessoa que está começando ou que tem uma banda já e que precisa ou é rotulada automaticamente pela mídia. Eu acho que essa questão de rótulo aí, por mais que até o próprio artista ou banda se esquive disso, quem vai ouvir sempre vai dizer, olha, isso soa parecido com tal coisa e tal coisa. É difícil ser uma coisa assim inédita, fazer algo assim que não seja parecido com nada. É quase impossível. Sempre vai ser parecido com alguma coisa, mesmo que não seja intencional por parte do artista, né? Eu, no caso, tenho influências, mas eu nunca fico falando, eu busco fazer um som parecido com isso ou aquilo. Eu só digo o tipo de som que eu faço, né? Rock, blues, com aquele toque psicodélico. Mas é rótulo, como eu disse, né? Mesmo de forma despretensiosa, o artista sempre vai soar parecido com alguma coisa. Ou com várias coisas. Bom, agora introduzindo a cultura vinílica alemão. Sim. Tu lembras qual o primeiro contato que tu teve com um disco de vinil? Primeiro contato com disco de vinil? Quando eu era criança, né? Quando eu era criança, porque eu sou de 79, então comecei primeiro me interessar por música ouvindo o que estava rolando na rádio e, bom, a própria televisão também dá informações, né? Estamos falando do final dos anos 80, onde era rádio e televisão, as mídias, né, disponíveis, não como hoje, que tem acesso amplo. Então aí eu comecei a ver os discos de família ali, comecei a ouvir alguma coisa, tinha alguma coisa de Beatles e Creedence ali, mas eu acho que eu devo ter ouvido pela primeira vez, um pouco mais atentamente, aqueles discos do Rock in Rio, que saiu em 91, os dois, né, internacional e nacional. Tinha 11 anos, então ali eu comecei a ouvir um pouco mais atentamente cada disco, lado A e lado B. Já pulava as músicas, né? Essa não gostei, vamos pular. É porque é coletânea, né? Rock in Rio é coletânea. E a partir daí, sim, fui me interessando, Guns N' Roses, aí fui atrás do Guns N' Roses, que estava tocando muito na época, logo surgiu Nirvana, passei a gostar muito de Nirvana e dispensei os discos do Guns, olha só. Comecei a achar o Nirvana um pouco mais cru e mais despojado, né? A sonoridade e a maneira de ser, então é por aí. Comecei com Guns, com Nirvana. E o primeiro disco que tu comprou, tu te lembra? Eu acho que foi do Guns mesmo. Foi o próprio Guns, foi a primeira compra. Compra foi, porque onde foi? Os Rock in Rio que eu ouvia eram discos de outras pessoas que eu acabei ouvindo.
todo mundo escutava vinil e fita, comecinho dos 90 ali, ninguém, o CD nem tinha chegado direito ainda, né? Então, o primeiro como foi o Guns mesmo, foi o Guns. Eu acho que foi o Use Your Illusion, o vermelho ou o azul, um deles. Eu acho que foi o vermelho, se eu não me engano. Sobre os discos, agora vou pedir para te mostrar um pouco alguns discos. A gente sempre pede para o convidado separar alguns discos para a gente ter uma ideia do que ele anda ouvindo, do que ele vai indicar, enfim. Sim. E o Alemão, por ser músico e trabalhar um pouco na cena underground também, eu sei que vai vir muita paulada por aí, o que é importante que, né, expande nossos horizontes. Eu sou um cara de poucos discos, sempre fui assim, né? Eu às vezes tenho alguns, passo adiante, mas vou mostrar o último que eu comprei, que nem abri ainda, olha aqui. Os Rachixins, isso aqui acabou de ser relançado, não sei se alguém conhece os Rachixins, banda de São Paulo, e que eles gravam em fita rolo. Uma banda atual, mas que buscam esse estilo vintage na forma de gravar. E esse aqui é um relançamento do primeiro deles. Acabaram de relançar com faixas bônus. Olha aqui, ó, lacrado, olha aí. Lacrado. Olha aqui, aí. ó. Vamos fazer um unboxing? Lacradinho. Não, sacanagem, né? Mas tá aí. Acabou de chegar, ainda nem ouvi. Vamos tentar rolar o som deles aí. Última aquisição. E aí, falando em relançamento, achei interessante mostrar. Muita coisa está sendo relançada hoje em dia, como esse do Mutantes aqui, esse aqui é relançamento de 2016, eu acho, mais ou menos isso. Tá essa onda de relançar muita coisa, né? Muita coisa antiga. O mercado dos discos cresceu e cresceu muito, e sim, pela falta e carência, e muita gente que não se importa com a prensagem, né? Sim. Acaba até optando por 180 gramas, sim, e comprando o relançamento. Para muitos, inclusive, aí cabe um parêntese, existe uma crítica em relação a essa... Como é que eu posso usar o termo, cara? Porque, por exemplo, tu compra um disco de 180, ele não tem a qualidade porque já foi masterizado em digital. Já foi usado digital. Sim. Diferentemente dos discos de época, que eram justamente o analógico. Que gravavam na fita rolo. Não passava nem por computador, né? Exatamente. Tu consegue perceber essa diferença no toca-disco quando tu escutas... Ou já percebeu? Porque tem também prensagens e prensagens, né? Sim. Tem uns que eles recuperam através da master oficial, por exemplo, no original, no caso. Tem outros que eles fazem aí sim uma remasterização. Alguns casos é uma remasterização do próprio vinil, né? Por isso. Da gravação que foi feita na época, 70, 60, 50 ou 80, né? E aí eles fazem até do próprio vinil. Aí eu não pesquisei em relação a esse Mutante se era uma remasterização do CD ou do vinil. Sim, não, mas tu consegue perceber a diferença de um disco que foi gravado originalmente com rolo analógico, sim, e um disco remasterizado no digital? Dá pra perceber. Inclusive, algumas gravações, elas... Se tu colocar só um lado sabe, as caixas, né? No toca-disco, no 3 em 1, dá pra deixar só um lado. E algumas gravações antigas, separar só um lado, vai ouvir só alguns instrumentos. Agora, de repente, uma remasterização nova, já junta tudo, mesmo tu colocando numa caixa só. Tem essa diferença aí. Eu quero mostrar também esse aqui, ó, do Jupiter Apple. Essa versão... aquela alternativa, a gente pode dizer, né, com músicas da Tarde na Fruteira com outras gravações do Júpiter. É um disco duplo. Um justo lançamento, né? Na época que o Flávio Basso lançou, isso aqui ele lançou só em CD, né? Mas aí foi feita essa grande homenagem alguns anos atrás, e isso aqui vale a pena ouvir. E vou mostrar uns compactos aqui também. Claro, por favor. Fique à vontade. Olha aqui, tem umas coisas underground, dá pra dizer assim, né? Capitão Bourbon de São Paulo. Isso aqui fizeram só 18, então esse aqui é ultra raro. Super. Só 18. Isso aqui é um Jonathan Doll e os Garotos Solventes, de São Paulo também. O risco da tiragem baixa é que muitas vezes o músico vende todas, né?
Você acaba ficando sem o original. Muito. Depois, né, com o passar do tempo, acaba indo atrás e recomprando. Assim. Eu fiz 5 compactos, apenas 5 no meu, durante a pandemia. Eu fiz desses artesanais, sabe? E eu até fiz, era para ser 13, ele me mandou 2 de cortesia pela demora. E eu não tenho ele. Ele é verde. Imagina. Uma pessoa em Porto Alegre, 3 aqui na fronteira e um lá em Artigas, né? São as 5 pessoas que têm o meu disquinho compacto, que eu não tenho. Que tu não tem mais. E eu não tenho mais. Inclusive, já que tu abriu para esse assunto aí, já tu mostra os outros discos. Pessoas que se interessem em fazer, tu que já tem um know-how de onde encaminhar, onde tu indica uma pessoa que tem uma música, quer lançar um single, um EP? Eu conheço, eu tenho alguns contatos de pessoal que faz coletânea, né? Não sei se está por aqui as coletâneas, aqui tem uma. Essa aí é uma que tu participa. Né? Eu participei de 2 coletâneas, então eu tenho, se alguém quiser me perguntar, eu tenho contato do pessoal que organiza a coletânea de vinil. Aqui eu entrei numa, essa aqui é de Porto Alegre, a Variações Porto Alegre 2023. Então coletânea, eu entrei com uma, e são 11, aqui são 11 no caso. Isso aqui é produzido pela ENC Records e Por Nada e Pra Nada, uma parceria aí de 2 selos. E tem outra também, Idades da Terra em Transe, do pessoal de São Paulo. E eu tenho poucos discos disponíveis ainda para negócio, poucos mesmo. Né? Então é uma coisa que é rara, porque é uma tiragem limitada, 300. Então, e também existe uma outra alternativa que é fazer o disco artesanal, né? Esse pessoal que faz né? Pode ser um disquinho pequeno, um disco grande, é mais caro, mas há a possibilidade de fazer só 1, 2, 3. Agora, fábrica já é outro assunto. Qualquer pessoa pode fazer, mas fica... E esse artesanal, tu tem como citar um nome, um caminho, pelo menos, para o pessoal procurar? Porque tem muita gente que me pergunta, por exemplo, por ter o canal e ter o Insta e fazer as feiras. Eu quero fazer um vinil, onde é que eu procuro? Olha, eu sei um de cabeça agora, que é a Lombra Records de Brasília. Lombra Records... Foi o que tu gravou o teu... Não. Lombra Records é uma banda que já tocou aqui na fronteira, Quarto Astral, eles fizeram e me mostraram. E aí eu fiz mas isso faz uns 7 anos atrás, esse disco nem tá comigo mais também. Um compacto transparente, eles fazem preto ou transparente. Então eles fazem, quer fazer faz um. Eles têm o site, Lombra Records. Existem outros sites aí que eu não lembro o nome agora, mas procurando no Google ali, fabricação de vinil, vai aparecer esses sites aí de fabricação artesanal. E alemão, me diz uma coisa, cara, e que dicas tu dá pra pessoa que quer começar a se familiarizar com o disco de vinil? A dica que eu dou? Pra começar uma coleção, por exemplo. Bom, para começar uma coleção tem que... É interessante buscar comprar discos antigos, dos originais das décadas anteriores. É interessante começar por aí, sabe? Pode também comprar um relançamento, essas remasterizações, ou coisa nova que o pessoal está lançando. Até compra uns, mas é importante buscar esses antigos aí. E se não tiver um aparelho antigo, que dá para conseguir até em brick, né? Um 3 em 1, bom, compra a maleta. Claro que existe uma lenda, que eu não sei se é verdade, da agulha das maletas, né? Eu ouvi falar que é a famosa vinil killer, né? Que dizem que ela é mais pesada e que ela pode danificar com o tempo o vinil. Aí, eu não sei, eu tenho uma, mas eu tô resgatando aí um 3 em 1, que só falta botar uma agulha, e eu vou, a partir daí eu vi só no velho 3 em 1, com aquela agulha mais clássica, e a maletinha eu vou deixar para algumas ocasiões, por aí. Por falar nisso, Alemão, tu tinhas mencionado em off sobre uma questão do finalzinho do disco ali ter um pouco mais de realce nos agudos. Olha aí. Como é que surgiu essa história e explica como é que tu descobriu e se procede isso? Eu acabei vendo em algum canal no YouTube, que eu não vou saber mencionar o nome agora, desses especialistas em áudio, em vinil, que no final de cada lado do disco existe a frequência de agudos, ela vai diminuindo, né? E que algumas bandas antigas de propósito botavam frequências mais baixas no final de cada lado,
aquela música mais tranquila, de repente só com violão, que não é banda completa. E aí eu até pensei, pô, o Nevermind do Nirvana é assim. Tem o Nevermind do Nirvana no final do lado A tem Polly, eu acho que é do lado A, Polly, Se eu não me engano, que é um termina com violão, Polly, sim. violão e voz. E no final do outro lado Something in the Way também, que é uma música com violão, bem tranquila. E são frequências baixas, músicas que não tem aquela presença toda da banda tocando o tempo todo, né? Eu só imaginei esse exemplo aí que me veio na cabeça no momento, mas eu não sei se isso é lenda ou é fato. Teria que eu pegar vários discos e botar o fone de ouvido para sentir mesmo se essa frequência diminui do agudo. Então fica no ar. É mito ou verdade? Não sei. E se você sabe, comenta aí, bota nos comentários aí. aí. Comenta se sabe alguma coisa mais aprofundada sobre esse assunto aí. Agora me diz uma coisa, Alemão, e como é que funciona teu ritual para ouvir os discos? Tu tem algum ou tu só bota agulha? Porque tem muita gente que prepara, espera um momento específico do dia e tem o seu ritual diário disso. Tu tem alguma coisa ou não? Chega, bota o disco, ouve e já era? Ou então ouve só lado A e depois ouve lado B, ou ouve várias vezes lado A? Interessante isso. Eu não gosto de ouvir só um pedaço do disco. Vou ouvir só uma ou duas. Eu gosto de ouvir pelo menos um lado. Se eu vou me sentar aqui e vou botar ali no canto ali o disco para tocar, eu não quero ouvir só um pedacinho do lado. Eu posso ouvir até um lado só, mas não cortado. Então eu tenho que ter pelo menos aquela meia hora disponível ali, que cada lado do LP tem aproximadamente 22 minutos, né? Tu sabia? Não saberia te dizer. Mais ou menos 22 minutos cada lado. Quando tem menos é porque eles fizeram duplo e aí tiveram que distribuir. Sim, muda pela rotação também, né? Pode ser. Uma rotação clássica a gente ouve é 33, né? A 45 era usada Sim, mais, porque, por exemplo, o novo disco da Cachorro Grande, o segundo, as próximas horas serão muito boas. Foi relançado agora, né? Porque não tinha em vinil. Ele é gravado em 45. Opa, interessante isso. E aí eu não sei a questão do tempo, mas vou pesquisar. Então é isso. Eu não tenho muita coisa ritualística, mas eu não gosto de ouvir só um pedacinho de cada lado. Eu posso ouvir meio disco, mas do começo ao fim. Vamos ouvir essa metade aqui, vamos ver esse lado. Tenho isso comigo. Né? Agora sobre capas icônicas, que faz parte de toda a arte, né, do disco. Tem alguma que te chame a atenção, que tu acha, essa capa aqui matou, pelo conjunto da obra, evidente, né? Pelo conjunto. Ou uma curiosidade apenas, por exemplo, o Catch a Fire do Bob Marley, que vinha em diferentes tons, né? Ou então o Stick Fingers, que vinha com uma braguilha. Sabe que eu gosto? Eu gosto quando fazem desenho. Por exemplo, isso aqui eu acho que é um desenho, né? Sim. Acredito eu. Então o Arnaldo desenhava, não sei se é E não existia IA, né? Porque o Arnaldo não é o Ronaldinho esse aqui, cara? Parece, né? Então eu gosto de desenho, sabe? Eu até mencionei o Nirvana, eu gostava muito gosto daquela capa do Incesticide, que é considerada uma das piores capas. Já vi isso em revista, antes de ser cara nos anos 90, lia revista de música, né? E uma das piores capas, o Incesticide do Nirvana, e aquilo era um desenho do Kurt Cobain. Eu gosto quando tem desenho, sabe? Claro que no computador dá pra fazer uma coisa super elaborada, mas eu gosto do desenho, eu gosto dessa influência de pintar, desenhar alguma coisa e depois fotografar aquilo para fazer a capa. Gosto disso, né? Muito bem. Por falar nisso, desculpa eu ter cortado, mas só para não perder o fio da meada, a capa do teu disco que fala sobre o limão, qual é o nome do disco? Que tem Nas órbitas do limão. Nas órbitas do limão. Aquela capa foi tu que fez ali uma criação ou foi feito? Aquela capa eu peguei um casaco preto, usei de fundo. Do universo? Botei numa mesa o casaco, estiquei bem ele e aí peguei barbantes, fiz as voltas para ficarem as órbitas e coloquei frutas ali, o limão no meio, umas outras frutas na volta e fotografei, fiz várias fotos e depois montei no computador. Só coloquei o meu nome, né? Alemão Abstrato nas Árvores do Limão. Seria uma excelente capa para vinil. Ainda não foi feito, mas quem sabe um dia sai esse disco aí com essa capa aí, que seria uma capa bem... que teve esse processo artesanal antes de ir pro computador, né? Essa montagem aí para simular um sistema solar imaginário, né? Cara, e o que tu acha desse revival, digamos assim, dos discos de vinil?
pela geração Z, pela nova geração, esse resgate. Por que tu atribui isso? Por que o pessoal começou a se apaixonar com essa cultura vintage? Eu achei interessante isso aí, né? Eu acho que a geração Z, que são os jovens de hoje, né? Começarem a gostar disso aí, isso é muito bom, porque o vinil ele envolve além da música, ele envolve essa parte de apreciação do encarte, da capa, de fazer uma leitura das informações, e a pessoa também adquire o hábito de ser mais de tratar a música de uma maneira menos descartável, né? Porque talvez, né, muita gente fica ouvindo e talvez pulando. Os próprios sites de plataformas ficam fazendo propaganda, pulos ilimitados, né? Para assinar esse ou aquele plataforma, né? Então eu acho que no vinil rola mais essa coisa de deixar rolar. Então eu acho bem interessante isso aí. Porque no começo dos anos 2000 começaram a não querer saber de vinil e até de CD, né? Sim, muita gente se deu bem porque começou a comprar, né? Várias pessoas se desfizeram de coleções inteiras. Inteiras mesmo. E aí eu acho isso bem legal. Surpreendente, até eu acho surpreendente, né? Numa época muito digital, onde só querem ouvir o MP3 na plataforma, né? Então eu acho isso muito legal. Tomara que continue e se mantenha e cresça mais ainda esse interesse aí pela mídia física, né? Principalmente o vinil. O que tu gostaria de deixar para as pessoas aí, um recado para esse público do vinil? Uma consideração final, né? Antes da tua música, que o Alemão vai tocar para nós. Bom, fazer olhando para aquela câmera. Sim. O vinil, a apreciação do vinil tá me faltando palavras agora. A contemplação. Porque muito se fala sobre essa questão de parar para ouvir disco, né? Na verdade, tu contempla a obra do artista ali, né? Uma coisa importante aí para finalizar, que esse hábito de ouvir um disco, ele é uma coisa mais contemplativa, né? Onde se mantém essa questão de ouvir o álbum inteiro, e não essa coisa assim de ficar ouvindo aleatoriamente músicas e não ouvir um álbum inteiro de uma determinada banda, artista, né? Essa coisa de se fixar no álbum, de ouvir o álbum inteiro. Isso aí, no disco, reforça muito isso. E é o pacote completo, né? Então tem a música, e tem a arte gráfica, a capa, apreciar o encarte, a capa, é isso aí. Agora então, para encerrar, vamos fazer seria um bate-bola, vamos fazer um faixa-faixa, acho que foi melhor, né? Sim. O primeiro disco que te vem na cabeça quando fala em rock progressivo, Alemão? Um disco. Aquele silêncio, né, da indecisão. É difícil, eu sei. Mas um que tu cite, não precisa ser o mais evidente, mas um que tu goste que tenha um valor... Lar de Maravilhas, Casa das Máquinas. Tremendo. Baita disco. Rock clássico. Strange Days, The Doors. Guitarra. Telecaster. Deixa eu ver o que mais eu posso te perguntar. Banda perfeita em termos de integrantes. Monta teu Dream Team aí. Andy Fraser. Olha só que time. Andy Fraser no baixo, John Bonham na bateria, John Lord Dá pra botar a Janis Joplin no vocal, né? Seria massa. Vamos fazer a Janis Joplin, o Andy Fraser no baixo do Free, o John Bonham, o John Lord e guitarrista, qual eu falei? O Randy Rhoads. E qual seria o nome da banda? 2 guitarristas, o Jimi Hendrix também. O Jimi Hendrix e o Randy Rhoads, de gerações diferentes, mas... Tá ficando mais caro o cachê. Well, alto time, né? O nome, né? O nome, não sei, né? O nome
Não tenho nem ideia. Mas é um time interessante. Já, tá louco. Com gerações diferentes, inclusive, né? Seria fantástico. É quase tudo setentoide aí que eu coloquei, né? 60, 70. Bom, vamos pra música então. A música que eu vou tocar agora está presente nessa coletânea aqui, A Idade da Terra em Transe, que é uma coletânea do pessoal lá de São Paulo. Eu entrei com a música Na Velocidade da Lesma, a última do lado A. Ainda tem alguns exemplares. Às vezes me pergunto por que eu sou eu. E no olho do gato vejo o universo. E a vida me deixa perplexo. Na velocidade da lesma vou chegar. Em outro planeta vou entrar. Muito bem, alemão. Saí da cena até pra te ficar aí no holofote. Meu amigo, um prazer. Muito obrigado por aceitar nossa visita aqui. Eu que e ser agradeço o o piloto, convite. o número 1 Que bom. da nossa Muito ideia grato de... aí pelo convite. Não, por Muito favor, bom, muito nós bom. ficamos felizes. Sempre é bom falar sobre música. É ótimo. E a gente vai criar outros quadros, enfim. A ideia é movimentar o canal, né, Alemão? Sim, Então, sim. pode ter certeza que tá convidado também pra gente criar juntos aí, né, cara? Claro. E todo mundo que tá nos prestigiando aí com a audiência e quiser participar, sinta-se à vontade. A ideia é ser algo colaborativo para todos fãs do disco de vinil. Um prazer, meu amigo. Tudo de bom, saúde e paz. Não deixa de curtir, compartilhar, enviar, né? E ser feliz primeiro.